Olá, meu aluno, minha aluna, sejam bem-vindos para a segunda parte do nosso curso Noções de Direito, noções básicas, importantes para o seu trabalho técnico em transações imobiliárias. Importante o estudo, lembrando sempre, nós vamos aqui dar a você aquele gostinho de estudar sempre mais e se aprofundar. São noções básicas, existe um mar aí de normas para que o corretor de imóveis esteja preparado, atualizado, protegido, para que ele possa exercer com excelência o seu trabalho. Então vamos continuar. Nessa segunda parte nós vamos falar sobre fontes do direito. O direito ele tem seus alicerces. E quais são? Quais são as fontes que um juiz ele se depara para fazer o julgamento? Quais são as fontes, caso você, corretor de imóveis, tenha alguma demanda jurídica por conta de suas atividades? É importante estarmos atentos. Então vamos lá. As fontes do direito. Primeiro, lembrando que o direito ele existe para poder regrar, para poder conduzir as relações interpessoais, as relações comerciais, as relações de pessoa física para pessoa física, de pessoa física para pessoa jurídica, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, das pessoas do âmbito privado para as pessoas do âmbito público. O direito ele tem essa função, obrigação de conduzir da melhor forma possível a nossa sociedade. Então vamos lá. A primeira fonte do direito que a gente sempre tem que se basilar é a lei. Nela temos o que a regra de maneira abstrata, de maneira aberta, sem dizer para quem em específico, ela determina. Lembrando que na primeira parte do nosso curso, nós falamos do capítulo 13, do artigo 722 até o 729. Lembra que eu falei do 722 de que qualquer pessoa para uma outra pessoa pode realizar um negócio de corretagem, mas eu não disse quem, porque a lei ela fala de maneira abstrata, é a regra para todos. Então você, corretor de imóveis, tem a lei, artigo 722 e seguintes do Código Civil como sua fonte do direito. Você, corretor de imóveis, tem a lei 6.530 como a fonte do direito. Então, para fechar, primeira fonte, lei, é a regra geral do direito, abstrata, permanente, datada de sanção, expressa pela vontade de uma autoridade competente, de cunho obrigatório, e aqui no Brasil, de forma escrita. Sanção, professor? Sim. Lembra do artigo 723? O corretor de imóveis não é opção, tem a obrigação de trabalhar com diligência e com prudência. Lembra que ele precisa informar aos clientes, o comprador e o vendedor, no exemplo de promessa de compra e venda, de tudo o que acontece no negócio, porque ele pode, se assim não acontecer, se der prejuízo aos clientes, responder por perdas e danos. Está na lei, é permanente, ela é abstrata porque ela pega todo mundo. Então, fonte mais importante, primeira, a lei. Professor, eu estou com uma situação no meu trabalho como corretor de imóveis, só que a lei não conseguiu ainda, de forma escrita, estabelecer. Não se esqueça, gente, a dinâmica social nossa, ela é muito rápida. Muitas vezes não temos nada escrito ainda. É preciso que aconteça, às vezes, para que haja uma discussão, um debate e se possa atualizar nossas leis. Mas não tem problema. A segunda fonte do direito, quando a gente não tem na lei, são os costumes. São práticas reiteradas por um determinado povo que se tornam obrigatórias ao passar do tempo. Professor, algum exemplo? Um exemplo bem legal. Cheque pré-datado. O cheque pré-datado não estava em lei escrito, mas todo mundo comercializava e validava o cheque pré-datado. Inclusive, o Poder Judiciário abraçou esse costume. Tanto é que, se alguém apresentasse o cheque antes da data pré-datada, né, ele poderia sofrer sanções. porque por costume tem que respeitar aquela data pré-estabelecida.
Tá certo? Terceira fonte do direito, doutrina. Se não está na lei, não está nos costumes, mas pode estar na doutrina. E o que é doutrina, professor? É o trabalho dos estudiosos do direito com o objetivo de auxiliar o legislador na reforma das leis. São os doutrinadores que vão atualizar a nossa Lei 6.530, que vai atualizar o nosso capítulo 13 sobre corretagem. É ali que eles vão captar a dinâmica social, as mudanças do nosso negócio e atualizar nossas leis. Bacana, né? Quarta fonte do direito, essa muito importante também, jurisprudência. Atenção! A jurisprudência é a decisão reiterada em virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais. Calma, meu aluno, minha aluna, vamos dar um exemplo muito interessante. Dentro do nosso trabalho de promessa de compra e venda, a gente se relaciona muito com as instituições bancárias por questões de financiamento de imóveis. Temos certos problemas contratuais com esses financiamentos. Há muito tempo atrás, isso é só um exemplo, foi para o Poder Judiciário uma demanda sobre a questão do contrato de financiamento. Se na sua desistência, o quanto o cliente poderia reaver o valor. Se era 50%, se era 70%. E quando as demandas começaram a aumentar para o Poder Judiciário, os tribunais viram a necessidade de não julgar um por um, mas sim ter um entendimento maior, concluso sobre esse tema, já que o mérito era o mesmo. Vários processos em todos os estados do Brasil com o mesmo problema. O que é que os tribunais costumam realizar? Vamos reunir e vamos decidir para que quando estivermos perante algum processo que fale do mesmo tema, já se tem uma ideia pacífica, reiterada e os juízes podem usar. Então, repetindo, jurisprudência é a decisão reiterada em virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais. A jurisprudência poderá ter força equiparada às normas jurídicas, tornando-se fonte formal, quando se transforma em súmula vinculante. Então, eu, juiz de primeiro grau, me deparo com uma situação dos corretores de imóveis, só que esse tema, tantas vezes já debatido aqui nos tribunais, já se pacificou, já se firmou. E aí eu pego essa jurisprudência e falo, a jurisprudência já tomou uma decisão sobre isso. Uma fonte muito importante, tá certo? Só lembrando a vocês, meus queridos corretores de imóveis, que a nossa justiça, ela é estadual. Nós temos aqui da Bahia, nós temos São Paulo, Rio, cada um com sua justiça. E a nossa justiça tem duplo grau de jurisdição. Primeiro grau e segundo grau. Professor, problemas que eu tenho como corretor de imóveis. Você pode estar na Justiça Comum da Bahia, a exemplo do fórum, e você pode também dirimir em juizados. As partes que não concordam com as decisões deste juiz de primeiro grau recorrem para o segundo grau, só que ainda na Bahia. Muito fácil, né? Duplo grau de jurisdição, justiça ela é sempre estadual. Só que, entretanto, quando o tema fere ou atinge lei federal ou a Constituição, aí sim sai do âmbito estadual e vai para os tribunais superiores. Se trata de lei federal infraconstitucional, abaixo é STJ. Se atinge lei constitucional, a Constituição Federal, a Carta Magna, vai para o STF. Pegou? Muito tranquilo, né? Então, próximo fonte, depois da jurisprudência, a analogia. Professor, essa minha demanda aqui não tem na lei, não tem nos costumes, não tem na doutrina,
Não tem na jurisprudência, não tem problema. O julgador da sua demanda, corretor, ele vai dizer o seguinte: eu posso pegar o seu caso e de maneira análoga associar a um outro que eu já julguei. Então a analogia ocorre quando existe um caso em que não há lei específica julgando de acordo com a situação semelhante. Lá atrás, bem lá atrás, quando os casais homoafetivos queriam estabelecer matrimônio com suas garantias e suas benesses cíveis, o julgador, não tendo lei, foi o que ele fez, de maneira análoga, como dos casamentos dos heteroafetivos, ele usou nos casos dos casais homoafetivos. Na época, quando não existia lei, utilizou a analogia para resolver uma demanda jurídica. Tá certo? É só um exemplo. Próxima fonte do direito: equidade. É a forma de manifestação de justiça que tem um condão de atenuar a rudeza de uma regra jurídica. Tranquilo aí, um exemplo famosíssimo. Há muitos anos atrás, uma atriz famosa de televisão, manuseando um carro, ela deu uma ré e, infelizmente, atingiu o filho que estava fora do veículo. Ela praticou uma imprudência, praticou um crime, que nesse caso é culposo, depois vocês procuram. Só que ao julgar, o juiz viu que não podia puni-la, porque ela já sofreu pelo erro dela. Ele utilizou a equidade. Ele tirou a rudeza da lei para amenizar a situação. Ele pode fazer isso? Pode, bem fundamentado e se utilizando dessa fonte do direito. Isso pode acontecer em vários casos, inclusive com a gente, hein? Última fonte do direito, e essa tão quanto importante: os princípios gerais. E esses princípios gerais, meu aluno, minha aluna, terão que ser usados no seu contrato e na sua vivência como corretor. Vamos lá. Primeiro princípio geral: intangibilidade dos valores da pessoa humana. Não há como negociar o respeito e a valorização da pessoa humana. Segundo, a autonomia da vontade e a liberdade de contratar. Importante. Terceiro, a boa-fé como pressuposto da conduta jurídica. No seu contrato, tanto de corretor de imóveis e no contrato do seu cliente de promessa de compra e venda, esses exemplos nós vamos seguir no curso todo, que é o mais importante, vocês não podem praticar má-fé sob pena de ser sancionado, punidos. É um princípio geral do direito. Boa-fé nos contratos. A boa-fé, ela sempre será presumida e a má-fé sempre comprovada. Equilíbrio nos contratos. Atenção, quando a gente vai fazer um contrato de promessa de compra e venda, podem observar que a gente não pode trazer muita punição para uma parte e pouca punição para a outra, em caso de desistência. Você não pode desequilibrar criando cláusulas leoninas, as chamadas, ou cláusulas draconianas. Cláusulas leoninas quer dizer muita vantagem para um, pouca vantagem para outro. Cláusulas draconianas é sobre a punição. Muita punição para A e menos punição para B. Tem que ter sempre equilíbrio. Isso sim são os princípios gerais do direito. Então, nós falamos aqui de maneira sucinta, como noções básicas das nossas fontes, né? Lembrando a você, meu querido aluno, minha querida aluna, que o direito, para se explicar melhor, é dividido em duas partes, tá? Nós temos o direito público, que você, corretor de imóveis, se depara com a Constituição, com normas de direito administrativo, norma de direito fiscal, e também o privado, nosso contrato de corretagem, que está dentro do direito privado, nosso contrato comercial, tá bom? Lembrando o seguinte,
Todas essas leis, esses artigos que aqui eu coloquei para vocês, eles têm data de iniciar ou eles podem não estar mais valendo. Então é importante você, corretor de imóveis, estar sempre atento. Se aquela lei sobre financiamento bancário de imóveis, se aquela lei de registros públicos, se aquela lei municipal, estadual ou federal que vai atingir o seu negócio, ela está valendo. Professor, como é que eu vou saber disso? Noções básicas de direito civil, passando aqui rápido sobre a LINDB, Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro. É o regramento. Quando começa as leis que envolvem o meu trabalho, ela tem data para terminar? A lei anterior, ela já não funciona mais? Houve uma mudança? Como é que eu sei fazer esta contagem? Isso é importante. Então vamos lá. Primeiro ponto. Vigência. Nós falamos sobre o capítulo 13. Nós falamos sobre o artigo 722 e seguinte. Esse artigo, minha gente, é do Código Civil de 2002. Esse código nem sempre existiu. Ele só começou um ano depois, em 2003. Ah, professor, então essa minha regra agora do 723 e seguintes, eu vou ter que entender que ela começou em 2003. Mas antes existia outro código? Existia. Só que com o advento deste, o outro deixou de existir, porque falou da mesma matéria e ele revogou a outra. Então vamos lá. Vigência, revogação. A obrigatoriedade da lei surge a partir da sua publicação oficial, o que não se aplica em vigência imediata. Quando não indicar a data da vigência, a lei começa a vigorar em 45 dias. Vou explicar tudinho. A lei, corretagem, capítulo 13, Código Civil. Ela foi publicada em 2002, mas ela não estava valendo. Precisou de uma lacuna temporal, de um espaço, e só começou em 2003. E ali eu falo, começou a vigorar. Eu conto para valer ali. Os seus efeitos começam na vigência. E ali se deixa claro que foi revogado, foi retirado tudo que tinha antes sobre a mesma matéria. Então você, corretor de imóveis, tem que ficar atento a um exemplo, ao verificar para o seu cliente se ele pode fazer um financiamento, se a lei que trata sobre financiamento, sobre a desistência, sobre a porcentagem, está valendo ou não. Qual está atualizada, qual o período. Então é importante entender sobre a vigência. Se a lei não falar, quando começa a valer, nós aqui já sabemos que ela começa em 45 dias. A exemplo do Código Civil, não. Ela estabeleceu sim, que era um ano após a sua publicação. Publicação, importante. A publicação em normas, ela é obrigatória no Brasil. O seu conselho, exemplo, o Cresce. Quando o Cresce quer informar de alguma norma, ele tem que ter publicidade. Ele tem que informar a todos que são afetados por essa norma. Quando o prefeito, quando o governador ou quando o âmbito federal quer uma norma, tem que publicar. E é isso que nós temos que estar sempre atentos, que atinge o nosso trabalho. E lembrando que esse espaço de publicação da vigência, ele tem um termo em latim, que você vai ouvir muito, chamado vacatio legis. É o espaço legal da publicação para a vigência. A lei em vigor, ela tem o seu efeito imediato em geral. Então, a sua lei corretor de imóveis, do artigo 722, a lei de registro de imóveis, a lei do inquilinato, ela tem uma data que começa. Essa lei em vigor, com a sua vigência, tem efeito imediato e geral, respeitados 3 pontos importantes. Então vamos lá.
Vamos supor que nós estamos trabalhando como corretor de imóveis e nós temos essa dinâmica comercial que nós conhecemos. Só que as normas vão mudar. Se as normas serão alteradas, as regras serão alteradas. Só que aí você pode me dizer, professor, mas eu vou ser prejudicado com a nova regra da lei no meu trabalho. Tem como resolver? A nova lei, ela não pode alterar, não pode atingir 3 condições básicas: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. E aí vamos dar uma respirada, que eu vou explicar a vocês esses 3 pontos importantes. Com um exemplo muito bacana. Todos nós sabemos que um dia, depois da nossa estrada profissional, nós podemos nos aposentar. Esse exemplo é bom para você entender esses 3 institutos jurídicos. Vamos supor que hoje eu tenha atendido todos os requisitos para me aposentar. Hoje, nós temos tempo de serviço, idade de contribuição, atendi tudo. Só que eu não quis usar. Só que todos os requisitos meus foram atendidos. Mas amanhã, a lei para se aposentar muda. Coloca mais requisitos. Será que eu fui prejudicado? Não. Porque no dia anterior, quando eu atendi ao direito todos esses requisitos para exercer essa benesse da aposentadoria, eu constituía ali direito adquirido. Eu só não fiz usar. Mas como eu atendi esses requisitos, eu tenho para mim o direito adquirido. A nova lei que entrou um dia depois, ela não pode atingir esse meu direito adquirido. Segunda situação. Hoje, na lei em vigor, eu consegui atender meus requisitos. Só que como ainda tenho tempo no dia de hoje, eu fui ao INSS e dei entrada ao meu pedido de aposentadoria. Então, além do meu direito adquirido, eu fiz valer esse direito e exerci. O que é isso, professor? É um ato jurídico perfeito. Mas no outro dia a regra muda. Não importa. Eu tenho protegido por lei o meu ato jurídico perfeito. É o meu direito adquirido exercido. Terceiro instituto jurídico que a nova lei não atinge: a coisa julgada. E aqui é tranquilo. Coisa julgada é uma decisão judicial que me dá o direito depois de um processo todo transcorrido. Eu entro com ação, meu pleito é atendido, o Estado juiz concorda, me dá favorável a sentença, a outra parte que perdeu não recorre, passa-se o tempo, transita em julgado, termina a disputa processual, acabou, então a coisa ficou perfeita e ela ficou julgada. Consegui esse direito, mas amanhã a lei mudou, não importa, não seria atingido. Então, apesar de uma lei nova entrar e mudar as regras da nossa vida, lembrando, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada não serão atingidos, tá certo? E o mais importante, corretor de imóveis. Ninguém pode dizer que não conhece da lei. Ninguém pode dizer que não sabia do artigo 723, que eu tinha que praticar o meu exercício com prudência e diligência. Está na lei de introdução das normas do direito brasileiro. Ninguém pode se excusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Mas, professor, como é que eu faço para saber da lei? Os diários oficiais estão aí para isso. Diário Oficial da Justiça, Diário Oficial do Executivo, do Legislativo, do seu conselho. Você acessa os sites ou vai ao órgão para adquirir o que está publicado como norma. Não pode dizer que não sabe, tá bom? A lei é imperativa. Ela atinge a todos para cumprir os seus termos. Ela se aplica a todas as pessoas de maneira indistintamente. Não existe
privilégios, e isso nós todos sabemos, por ser abstrata. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais que ele se dirige e às exigências do bem comum, tá bom? Vamos depois, meu querido aluno, minha querida aluna, partir para a nossa terceira parte do nosso curso. Vamos adentrar sobre o Código Civil, sobre os sujeitos, quem pode ser nosso cliente e sobre os bens, o nosso objeto do nosso contrato, tá bom? Até lá, grande abraço!